Meus amigos, que o Senhor nos ajude para que tenhamos um estudo proveitoso. O fator tempo, ele é inquestionavelmente o elemento primordial do nosso progresso. Há até quem diga que o tempo é o grande ministro de Deus. Mas a pedagogia divina usa outros meios, outros recursos para ajudar os filhos de Deus no seu progresso, aqueles que querem. E um desses recursos pedagógicos é a vinda de espíritos mais adiantados a ajudar o cidadão terreno. Esses espíritos, eles tanto vêm individualmente, em missões pessoais, como coletivamente. Nós citaríamos das visitas coletivas, entre outras, porque foram muitas, nós teríamos os habitantes de Capela que foram trazidos à Terra em milhões de espíritos. Aquela região do universo estava para ser promovida e ali existiam alguns espíritos assim, teimosos, impenitentes. Eles estavam naquela região estelar mais adiantados do que a Terra está hoje. Então esses espíritos foram trazidos para a Terra e eles ajudaram o nativo do planeta terrestre. E não fossem eles, nós ainda estaríamos na selva. Então eles reencarnaram como filhos daqueles homens que estavam deixando as cavernas e que se tornaram nômades, e eles foram responsáveis pela formação dos primeiros grupos. A nossa humanidade, com eles, deixou de ser nômade, surgiram os primeiros agrupamentos. Eles, como tinham uma inteligência muito desenvolvida, embora reencarnados no homem primitivo, eles ensinaram a construir casas, a barco, a flecha, a agricultura, o manuseio dos animais, etc. E chegou até os nossos dias. Esse foi um trabalho assim coletivo. Não dá num espaço de tempo tão curto para falarmos de um tema tão extenso quanto palpitante, a vinda desses espíritos à Terra. Outro trabalho coletivo foi aquele grupo de espíritos generosos que reencarnaram do 1º ao 4º século da nossa era para a concretização da obra de Jesus, que foi o cristianismo primitivo. Era flagrante a diferença entre os cristãos e os homens do mundo da época. E a terceira oportunidade coletiva a qual queremos nos referir foram aqueles espíritos que apoiaram o espiritismo nascente na França, lá em 1800 e qualquer coisa, especialmente na cidade de Lyon, na França, né? Foi um foco da reencarnação desses espíritos. E uma vez, estando o desenvolvimento da humanidade estabelecido, aqueles capelinos, muitos ainda estão entre nós, né? Mas uma grande massa voltou ao seu planeta primitivo, porque realmente você, por teimosia, ser domiciliado no mundo inferior é muito chocante. É como se um de nós, que somos pessoas de
classe média, de repente tivéssemos que ir morar numa favela, num local insalubre, sentiríamos assim um impacto. A diferença desses espíritos é muito maior. Eles estavam acostumados a um mundo cientificamente mais avançado do que a Terra hoje. Então, vir para conviver com os trogloditas foi para eles um choque muito grande. E com esses trabalhos, o mundo teve o seu avanço. A humanidade, ela sempre teve as suas indagações, é do espírito humano, os porquês. Dizem que as crianças passam uma fase dos porquês, né? Tudo você diz, ela pergunta por quê. O homem sempre indagou. E a cada época, os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento planetário, eles foram enviando à Terra espíritos adiantados que ajudaram no desenvolvimento de certos segmentos da ciência material. Emmanuel diz em um dos seus livros que a Terra nunca passou um século sem que não tivesse a presença de um espírito superior encarnado na Terra. E assim sucessivamente nós tivemos das ciências materiais o desenvolvimento da geologia, da astronomia, da medicina, e vai por aí afora, química, física, etc. E o mundo teve seus expoentes, né? Até chegarmos ao estágio em que estamos. Parece assim ilusório, mas é profundamente verdadeiro que o desenvolvimento científico ajuda o desenvolvimento espiritual, por uma razão simples, porque o espírito, ele se desenvolve em dois patamares, que é a inteligência, o raciocínio e o sentimento. O estudo da ciência ajuda muito o desenvolvimento da inteligência, que acaba refletindo no desenvolvimento do sentimento do espírito. E assim, o mundo teve uma grande divulgação, um grande desenvolvimento, e foi sendo construído o fabuloso edifício científico. Mas faltava uma ciência, que é a ciência do espírito. E foi em França, a essa época, que nasceu na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, um robusto menino que tomou o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivel, e que depois se transferiu para Paris, se tornou um intelectual. O professor Rivel era mestre na Sorbonne, e ele foi encarregado pela espiritualidade de trazer ao edifício científico a sua pedra angular, que é a doutrina espírita, que é o corolário de todas as ciências, que é a ciência do espírito. Para nós fazermos assim uma ideia da imagem desse espírito, há um livro escrito por uma senhora psicógrafa no Brasil, que atribui que Allan Kardec teria sido um soldado romano. Nós temos uma informação profundamente diversa disso. Allan Kardec é uma alma estelar, e não é possível, pela economia do universo, que um espírito estelar venha a ser um soldado, pegar em armas, matar, combater. Allan Kardec, nós podemos localizar o seu espírito como sumo pontífice de Amon-Ra, a época de Moisés. Ele teve uma polêmica com o legislador hebreu, e ele reproduziu para o faraó e a sua corte todos aqueles fenômenos mediúnicos realizados por Moisés. Então ele era um espírito que havia uma equivalência de desenvolvimento psíquico. Vamos reencontrar Allan Kardec
na figura de Nicodemos entre os judeus, que vai procurar Jesus na calada da noite para falar-lhe sobre reencarnação. Depois vamos encontrar Allan Kardec como um sacerdote druida, em que ele teve o nome de Allan Kardec, razão pela qual usou o nome da encarnação anterior, em que ele estava se aclimatando com a língua francesa. Vejam, amigos, as cautelas que tem a espiritualidade. Nós já comentamos isso aqui. As grandes conquistas espirituais não são feitas assim, de estalo de dedo. Eu acho que é, e pronto, maravilha. Nós, espíritas, já jogamos no lixo a varinha de condão. Aquela que a gente usava das encarnações passadas, não serve mais. Allan Kardec foi discutir com Jesus sobre a reencarnação. Mas, mestre, como sendo eu já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Algumas pessoas dizem, não, aquilo Jesus falava em renascer, mas era assim, um renascer religioso. Não é verdade. Porque vejam o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Tu és mestre em Israel, eles conhecem essas coisas? Em verdade vos digo, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus, logicamente, ensinava a lei da reencarnação, senão Nicodemos não teria ido questionar com Jesus sobre reencarnação. E ele surge em França, em 1804, no dia 3 de outubro, evoluiu muito como um intelectual. Allan Kardec ele fundou um instituto de educação, escreveu muitos livros didáticos, a gramática expositiva francesa. Ele era um intelectual. E vejam que durante 50 anos ele se dedicou à pedagogia. Mas em 1854, quer dizer, Kardec estava fazendo 50 anos de idade, alguém falou a ele sobre a comunicação dos espíritos. Ele recebeu isso assim, com uma prevenção muito grande. Veja, nós estamos avaliando a competência de Allan Kardec. Em 1854, ele ouve falar dos fenômenos espíritas pela primeira vez e rejeitou os fenômenos. Em 1857, 3 aninhos depois, ele publica o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina. E aí nós vemos o porte desse espírito. Quão grandioso era o espírito de Allan Kardec, que do zero a publicar o Livro dos Espíritos foram 3 anos. E vejam, sem o embasamento que nós temos hoje. Não é isso? Nós, espíritas, hoje, temos assim, um manancial enorme de informações à nossa disposição. Atrás dessa parede aí tem uma biblioteca com dezenas e dezenas de livros espíritas, e nada disso existia na época de Allan Kardec. A coisa aconteceu mais ou menos assim. Allan Kardec era professor da Sorbonne, professor Rivel, como era conhecido. Ele vai entrando na universidade, e a Sorbonne ainda hoje é uma das grandes universidades do mundo. Se você, por exemplo, quer ser um mega jurista, é recomendável que estude a Sorbonne. Aqui nós temos a Sorbonne, não é isso que é diferente? Um pouquinho diferente. Então ele vai entrando na universidade, aí vem um jovem funcionário administrativo da universidade. Professor, eu queria falar com o senhor. Pois não, meu jovem. Olha, eu na minha casa, eu consegui hipnotizar uma cadeira. O professor que era um moço, um cavaleiro muito educado, teve que fazer uma força assim, extraordinária, para não dar uma grande risada nas bochechas daquele moço. Mas o moço percebeu e ficou ofendido. Disse: professor, o senhor está convidado a ir à minha casa para ver
hipnose da cadeira. Em França, à época, não sei como é hoje, era assim, se você, era como o duelo, né? Quem desafia para um duelo, o outro tem o direito de dizer qual a arma e qual a data e o lugar, né? Então, quando você recebia um convite para ir à residência, era a grosseria da história você recusar o convite. Podia recusar. A boa ética era obrigado a aceitar. E o professor teve que aceitar. E marcou-se a data. E lá foi o professor Rivel assistir à reunião da hipnose da cadeira. Uma sala de família de classe média, presentes o cavalheiro que convidou a esposa e duas meninas, Júlia e Carolina, uma de 11 para 12 anos, outra de 13 para 14 anos. Sentaram-se na sala e o dono da casa perguntou: cadeira, você já pode conversar com a gente? Ele tinha um acordo com a cadeira. Uma pancada queria dizer sim, duas pancadas queria dizer não. Meus amigos, passamos aqui slides de reuniões de efeitos físicos, reproduzimos fenômenos desse tipo aos montes. Os espíritos produzirem ruídos, falarem, a chamada voz direta. Você ouve a voz do espírito, como dizia Jesus: espírito sopra onde quer, não sabeis de onde ele vem nem para onde vai. Então nós ouvimos as vozes dos espíritos. Eu tive gravações dos espíritos falando. Você não consegue distinguir de onde vem aquela voz. É que a gente empresta esse material, o pessoal muito educado não devolve, né? É a chamada apropriação indébita. Bom, então a cadeira deu um estalo. Puxa, o professor tomou um susto, olhou assim, não foi ninguém, a cadeira estava no meio da sala. Então aquele linguajar era muito simplório. Hoje é segunda-feira? É sexta. Então, era uma linguagem por demais simples. Para não perdermos tempo, eu vou pular um pouco o assunto, que ele é um pouco longo, né? Então, lá para as tantas, Kardec perguntou a cadeira se ela seria capaz de escrever. E sim. Aí a dona da casa foi lá dentro, trouxe uma cestinha de vinho, cestinha de costura, espetou um lápis que ele chamava de crayon, né? Chama lá, né? Lápis para nós, crayon para francês. E prenderam uma folha de papel sobre a mesa, e as pessoas seguravam a grande folha de papel e colocaram a cestinha com o crayon em cima do papel. A cestinha equilibrou-se na ponta do lápis e começou a escrever. Mas vejam só, amigos, vejam, muito importante isso para o nosso estudo como espíritas. A escrita não foi assim em linhas, foi numa espiral. O lápis não saía do papel. Então ele começou do meio e foi escrevendo assim, escrevendo, até atingir a borda do papel e parou. Por que os espíritos fizeram isso? Primeiro, que é muito difícil você escrever num caracol. Você teria que estar em cima da mesa, né? E não é assim muito elegante, não é isso? Você ficar agachado em cima da mesa, escrevendo, fazendo voltinha. E outro ponto, ninguém ali pensou em escrever em espiral. O que os espíritos queriam provar ao professor Rivel? De que eram eles que dominavam o fenômeno. Porque ali ninguém pensou aquilo e aconteceu sem que ninguém pensasse. Então não pode se alegar, como dizem os opositores da doutrina, que são as forças mentais dos presentes balela. O sujeito não sabe, contra o seu interesse pessoal. A difusão do espiritismo, porque nós espíritas não vivemos à custa da fé alheia, nós vivemos à custa do nosso trabalho honesto. Então aqueles que enriquecem pedindo dinheiro às pessoas em nome de Deus são contra esses fenômenos.
O fenômeno a eles não interessa. Então Kardec fez uma série de estudos com aquelas respostas. Mas ele ainda ainda faltava alguma coisa. Aí ele fez uma bolação, como ele era um homem culto, um pedagogo, ele bolou uma coisa muito interessante. Ele disse, poxa, ali havia uma menina de 11 anos, uma menina de 13 anos, cujo currículo escolar, ele, como era mestre, conhecia. Aí ele começou a fazer perguntas. Pelo nível da pergunta, a menina de 11 anos não podia responder. Foi, então ela está fora. Passou de 13, está fora, dona da casa e o dono da casa. E os espíritos só respondendo os questionamentos. Por fim, ele fez perguntas para as quais ele não tinha resposta. Ele era um mestre, era um intelectual, autor de livros didáticos. Então o espírito respondeu e disse, e você pensa assim, 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 e você está errado por isso, por isso, por isso, e pronto. Então nem eu estou respondendo essas perguntas, porque ele responde coisas cujas respostas eu desconheço. Aí ele fez uma célebre pergunta para nós, espíritas estudiosos do tema. Quem está respondendo essa pergunta? Responderam os espíritos. Eu sou um espírito, eu fui um homem, e depois do fenômeno chamado morte, perdi o corpo, tornei-me um espírito. E como eu posso ter certeza disso? Os espíritos responderam. De uma forma muito simples. Todo efeito tem uma causa. Você dá uma martelada no dedo, a causa é a martelada, o efeito é a dor do seu dedo. Não é isso? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem como causa uma inteligência. E quem tem inteligência são os seres humanos. E os espíritos são os seres humanos que perderam o corpo. Aí Allan Kardec jogou a toalha. Porque estava uma definição perfeita. O fenômeno mostrava a ele que ali havia uma inteligência acima da sua, e estavam eliminados todos os presentes com aqueles questionamentos. Então Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas com 1019 respostas para 1019 problemas humanos. E nós não podemos deixar passar a encarnação sem ler e reler o Livro dos Espíritos. Mais tarde, ele publica o Livro dos Médiuns e mais à frente ainda o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e forma um triângulo equilátero que simboliza a doutrina espírita, que é uma filosofia que está no Livro dos Espíritos, que é uma ciência que está no Livro dos Médiuns, que é uma religião que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Completam-se esses três livros com a Gênese e o Céu e o Inferno, formando o Pentateuco Espírita. Então, meus amigos, chega a humanidade, aquela pedra angular que faltava ao edifício científico da história da humanidade, que é o Espiritismo, que vem esclarecer a nossa humanidade. Vejam só, amigos, muitas pessoas dizem, Allan Kardec é o autor do Espiritismo. Bem se vê que a pessoa não leu absolutamente nada do Espiritismo. Allan Kardec, se o Espiritismo fosse de autoria de Allan Kardec, por mais inteligente que ele fosse, deixaria lacunas. E nós poderíamos apontar as falhas da obra de um homem inteligente, mas não obstante sendo inteligente, não deixa de ser um falível ser humano. Mas a obra não é de Allan Kardec. Por que nós chamamos Allan Kardec de codificador? O que é codificar? Só para ilustrar o termo, digamos que
o dono de uma grande livraria muda de endereço. Aí ele enche os caminhões com os livros que descarregam no novo espaço. E aí, o que fazem os seus funcionários? Primeiro, esse é um livro de geografia, isso aqui é livro de história, isso aqui é livro de química, isso aqui é livro de tal coisa. E vai separando todos os livros, depois vai arrumando nas prateleiras, pondo os nomes. Isto é codificar, é arrumar em códigos, em títulos. E foi isso que Allan Kardec fez. As ideias que estão no contexto espírita, a mais das vezes, eram ideias contrárias à opinião de Kardec. Allan Kardec pensava de um jeito e era de outro. E os espíritos desenvolveram os temas, provando a Allan Kardec a lógica da doutrina. Então a doutrina espírita, meus amigos, que é o corolário do edifício científico, que é a ciência do espírito, que complementa as ciências materiais, que vem nos dizer quem somos, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo, de onde vimos, para onde vamos. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela tem uma resposta para cada uma das nossas questões, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, naturalmente, no limite do nosso entendimento. Há princípios científicos que estão à frente do nosso entendimento. A nossa mente carece de desenvolvimento para entender matérias futuras que virão do devido tempo. Então, meus amigos, se a obra fosse do indivíduo, do intelectual chamado Allan Kardec, ela encontraria falhas pela natureza humana de Allan Kardec. Allan Kardec foi chamado de o bom senso encarnado. Quando os espíritos, ele fez certas muito interessantes que estão na Revista Espírita, são 12 volumes. Não custa nada lermos esses 12 volumes dessa grossura, né? Que foram publicados de 1858 a 1869, durante 12 anos. Allan Kardec desencarnou a 31 de março de 1869. Então vejam, amigos, se a obra fosse de Kardec, encontraríamos muitas falhas. Mas ele era assim. Ele fundou em Paris a Sociedade Espírita de Paris, onde apareceram os médiuns mais extraordinários como psicógrafo da história do Espiritismo. Por quê? Porque aqueles médiuns extraordinários, aquelas duas menininhas, chamadas Júlia e Carolina Baudin, a essa época tinham 12, 14 anos, e grande parte das respostas que estão no Livro dos Espíritos foram psicografia mecânica dessas duas meninas. Então elas deram respostas assim, magistrais, a questionamentos mais complexos. E Allan Kardec fazia uma pergunta aos espíritos, recebia uma resposta. Ele fazia uma pergunta consequente a um médium em outro país, do outro lado do oceano, e recebia uma resposta harmônica com aquela primeira, e assim ele constituiu aqueles 5 livros básicos da doutrina espírita. Então Kardec foi profundamente prudente e recebeu o nome, o apelido de bom senso encarnado. Meus amigos, a doutrina espírita é muito difícil fazer uma síntese do que é o espiritismo. Há um livro publicado por Allan Kardec, O que é o Espiritismo, que, a meu ver, é uma leitura obrigatória de todo espírita. Eu conheço pessoas espíritas que não leram o que é o Espiritismo, e às vezes têm conceitos equivocados sobre a doutrina, porque não leram
os livros basilares. A doutrina espírita, primeiramente, ela nos mostra a resposta dos espíritos aos questionamentos de Kardec. Ela nos mostra que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Porque vejam só, amigos, se Deus nos tivesse feito muito cultos, através de que mérito? Então, a moeda universal chama-se mérito. Aqui é o real, né? No universo é o mérito. Lá nos States, agora cobrindo os rolos dos grandes bancos, são os bilhões de dólares, não é isso? O governo americano meteu no bolso, a mão no bolso, 800 bilhões de dólares. O meu cérebro não consegue, assim, digerir isso, 800 bilhões de dólares. Né? Então, meus amigos, na vida universal, a moeda é o mérito. Para que você tenha uma promoção espiritual, tem que fazer jus. Para que haja justiça. Você não pode ter uma promoção que não tenha feito por merecer. Então Deus nos criou primitivos, simples, ignorantes. Nos deu a vida, deu e dá os meios, deu e nos dá as inspirações. Agora o trabalho tem que ser nosso. Para quê? Para que haja mérito, justiça. E aí nós fomos ao longo das eras evoluindo e chegamos ao que somos hoje. Que ninguém, por ser espírito, se torna sábio ou santo. Sabedoria, valores éticos morais são conquistas. O fato de nos descartarmos no corpo de carne não nos dá sabedoria. Os espíritos que nos circulam são os homens que perderam os corpos. Como os homens são os espíritos que, através da reencarnação, voltam à vida terrestre. Desencarnados. Continuamos sendo bons ou maus. Como os homens são bons ou maus? Que é uma opção. Eu quero a opção do mal, eu quero a opção do bem. Então nós temos a didática divina nos ajudando a vencermos. Vejam bem, amigos, nos ensina a doutrina. Não existem no universo privilegiados ou esquecidos. Não existem abandonados, nem aqueles que tinham privilégios. Tudo o que nós temos são ferramentas na vida material que a vida cósmica nos dá para o engrandecimento dos nossos espíritos. Nós vemos homens maus, detentores de grandes fortunas, e vemos homens bons em situações extremamente precárias. Por quê? Porque cada etapa do nosso progresso requer lutas, experiências, angariar valores para as nossas dimensões futuras. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos traz todas essas luzes, tem uma resposta a cada questão, especialmente as questões não individuais, porque nos cabe a nós vivermos a nossa vida, vivermos as nossas lutas. Se viesse um espírito generoso, bondoso, e com uma varinha de condão afastasse as nossas lutas, o que seríamos nós? Vocês já viram o que acontece com os filhos dos milionários? Que só sabem brincar? Com todo respeito, vocês já viram como os cidadãos americanos perdem tempo com tanta bobagem? Respeitosamente, são espíritos egressos de lutas terríveis que passam uma reencarnação de recreio nos Estados Unidos e vão reencarnar numa economia muito desenvolvida. Aí você vê um sujeito
participando de corrida de cachorro, cuspe à distância e uma porção de bobagem, porque é um espírito imaturo. Mas para que ele tome fôlego no seu desenvolvimento cósmico, recebe uma reencarnação nas regiões mais próximas da América do Norte, para passar um período de refazimento, para depois recomeçar as suas grandes lutas, porque são as grandes lutas que trazem o nosso desenvolvimento. Então, meus amigos, nós nessa noite agradecemos ao espírito estelar de Allan Kardec o seu trabalho heróico. Meus amigos, leia a Revista Espírita e veja a luta enorme que teve Allan Kardec para nos trazer a doutrina espírita sem máculas, com a ajuda do Espírito da Verdade, previsto por Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu orarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, que ficará convosco, que vos responderá todos os questionamentos e lembrará tudo que vos tenho dito, e que ficará convosco para todo sempre. E que Allan Kardec, nessa noite, nos dê o seu abraço de fraternidade, como Jesus nos dá as suas bênçãos. Muito obrigado, que Ele nos abençoe e que assim seja.